Vamos baixar esse preço aí. Aí eu pus na parede aqui. Ariadne, você recebeu muitos parabéns pelo Dia da Professora? Ariadne, ela, acho que de nós todos é quem tem mais alunos, né? Sim, sim. Você deve ter uma coisa como 500 Eu alunos. recebi uns memes. Uhum. Gente, vamos começar então, tá? São exatamente 15h40, tá? Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Feliz Dia do Professor, já que estamos falando, né? Dia 15 de outubro. Ai, que lindo. Nós. Então, nós hoje recebemos, né, no segundo seminário de grupos da SBEC, recebemos o grupo Arcai, Cátedra Unesco, Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Então, agora é com vocês, tá? Gabriele, você comanda aí seu grupo. E vocês tomam conta daqui até, né? Nós temos 2 horas, mas pode ter, deixar um minutinho no final para as pessoas participarem também, né? Vamos até 17h30, né? Tá bem? 40, porque temos 10 minutos, já sei. Tudo bem? Então, é bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui coordenando hoje a apresentação da Cátedra do Unesco Arcai, as origens plurais do pensamento ocidental. E nós fizemos uma ligeira programação, né? Então, o primeiro momento da nossa apresentação, a gente decidiu fazer um oi geral da equipe, né, daqueles que fazem parte da cátedra e estão conosco aqui nesse meeting. Não é obrigatório falar, então eu peço aos membros do grupo que se manifestem para se apresentar brevemente. Né? Vou passar a palavra já aqui para a Ariadne, que no mosaico está do meu lado. Muito obrigada, Ágata. Desculpa, Ariadne, só uma observação. Por questões técnicas de som, eu vou pedir para todo mundo deixar o vídeo no mutado, né? E só a pessoa que estiver se apresentando falar. Deixar o som aberto. Então, fechando o meu. Tá, vou fechar aqui agora, nesse instante. Ok. Saudações, muito obrigada. Saúdo a todos que estão aqui. E desejo professores e das professoras para todos nós que estamos, né, nesse constante cotidiano e feliz trabalho. Eu sou Ariadne, atualmente eu faço meu doutorado pela Universidade de Coimbra e eu sou orientada pelo professor Gabriele e também pelo professor Oliveira. Eu pesquiso o mito de Ariadne, analiso as principais fontes gregas e latinas, e hoje eu estou muito feliz também porque eu fiquei pensando na trajetória da Arcai, tudo que isso representa, né? Olho para o meu filho e vejo também o crescimento dele ao longo de todos esses anos. E é só isso, queria agradecer a parceria, a amizade, o apoio de todos que estão aqui, dos nossos professores, mas também dos nossos pesquisadores e grandes amigos cotidianos. É isso. Vamos combinar que cada um passa a palavra para o outro, para eu não ter que ficar intervindo o tempo todo? Né? Então, Ariadne, volta aí e passa. Sim, então, passo a palavra para a nossa querida Rosane. Rosane, um beijo. Palavra para ti. Olá, boa tarde. Eu só queria, então, cumprimentar todo mundo, dizer que é com grande alegria que eu participo da Arcai desde 2018 e estou aqui aguardando o encaminhamento das questões de hoje e atenta para a conversa que vai se desencadear. Um abraço a todos. A Rosane não passou, mas eu vou pegar o bastão no ar, pode ser? O meu nome é Fernanda, eu sou aluna da Metafísica e participo da Arcai. Eu defendi um mestrado
no ano passado, na verdade, no começo desse ano, que já parece que passou 3 anos em um ano só, e comecei o doutorado sob a orientação do professor Gabriel e da professora Ágata. Eu estudo banquete e estou tentando integrar os instrumentais de estudos de gênero para leitura do banquete. E eu estou na Arcai desde 2018, na verdade. Eu vou passar o bastão para... Deixa eu ver aqui a lista de todo mundo que está. Eu vou passar para a Milena. Boa tarde, meu nome é Milena, eu sou da graduação em Filosofia. Eu frequento a Arcai desde o ano de 2018, sob a orientação do professor Gabriele. E, bom, eu pesquiso gênero na filosofia platônica. E eu estou com muita saudade de todos vocês e dos nossos seminários das quartas presenciais. Muita mesmo. Bom, então eu vou passar para o André. André, liga o microfone. Me perdoem. Olá, boa tarde. Eu sou membro da Arcai desde 2017, na primeira Summer School que tivemos na Bahia. E desde então trabalhei com o professor Rodolfo Lopes sobre o diálogo banquete. E durante esses 2 anos, eu acho que o ponto mais relevante da minha pesquisa não foram as leituras em si, nem as conferências, mas o acolhimento e a sensação de pertencimento em um grupo, em uma família como é a Arcai, um espaço aberto a alunos de graduação, pós-doc, o que for. E essa experiência muito enriquecedora me levou a seguir adiante no doutorado, onde sou agora orientado pelo professor Gabriele Cornelli, e que continuo com esse espaço livre de desenvolvimento de ideias, de desenvolvimento da minha pesquisa, num ambiente muito rico e muito acolhedor a qualquer tipo de pesquisa em estudos clássicos, pesquisas de gênero, como a da Fernanda, pesquisas muito relevantes. É isso. Tem que passar o bastão, né? Eu passo o bastão agora... Eu posso passar ao Gustavo? Ou não entra? Entra? Então, com prazer, eu passo o bastão ao nosso querido Gustavo, quero ouvi-lo, e eu vou agora tirar o meu som aqui. Gustavo pediu 1 minuto, rapidinho. Pequenos problemas técnicos. O microfone estava desligado, desculpa. Pô, eu nem sabia que era essa dinâmica, fui pego de surpresa, mas estou aqui. Sou Gustavo Gomes, eu faço doutorado, na verdade eu estudo na UFMG, mas moro em Brasília, e estou, desde que eu cheguei em Brasília, no início do meu doutorado, 2016, né, que eu frequento irregularmente as coisas da Arcai. Eu sou meio, como é que se diz? Eu sou uma pessoa meio esquisita, não vou muito nas coisas, mas eu participo ocultamente. Então eu edito a revista, por exemplo, estou no podcast. Então, enfim, estou aí, né? Eu estudo pré-socráticos de um modo geral, mas especialmente Demócrito e cosmologias, né? Enfim, e eu acho que é muito legal a Arcai, acontecem coisas muito legais, tem gente muito boa e é um ambiente muito maneiro para se conversar. Eu estou sem vídeo também, desculpa. Enfim, legal, agradeço por vocês me acolherem, apesar das minhas estranhezas. Eu preciso passar o bastão, né? Vou passar para o Henrique, que eu estou vendo aqui na minha tela, então o Henrique está com você. Obrigado, Gustavo. Eu preciso entender um pouco a dinâmica, então. Esse é o oi geral, haverá o vídeo institucional antes de uma fala um pouco mais demorada, agora é só um oi mesmo, né? Isso. É isso. Então, tá bom. Então, eu sou o Henrique, eu sou professor aqui de História Antiga na Universidade de Brasília, no Departamento de História.
e atuo agora também na pós-graduação de Metafísica. Faço parte da Arcai há um tempinho já e sempre muito feliz por poder contar com uma equipe, como o André falou, uma equipe que estimula sempre e, sobretudo, a inovação de todos os integrantes, né? Com diz respeito à pesquisa e à extensão também. Então, eu estou muito feliz realmente de estar aqui, tá bom? É isso. Não sei para quem eu posso passar a palavra agora, vou precisar de uma ajuda da Agatha, talvez a própria Agatha, não sei. Passa para o Jonatas. Pronto, Jonatas, então, por favor. Ok, bem, boa tarde a todos. Eu sou uma das pessoas que está no Arcai desde 2007, quando estávamos organizando ainda o 5º Seminário Internacional. E entre minhas idas e vindas, né, depois que terminei o mestrado, fiquei um pouco sumido do mapa. E agora estou no Rio Grande do Norte, sou professor de filosofia por aqui. Mas ainda mantenho alguns laços, né? Ainda acompanho como fantasma muitas coisas que acontecem, Fiquei muito feliz, de certa forma, com a situação trágica, né, dos seminários à distância, porque agora eu posso acompanhar de fato a Arcai, um mal, mas que eu acho que gera uma modernização muito legal. A Arcai sempre foi pioneira nessa parte de divulgação, né? Acredito que grande parte do trabalho que a gente tem é de tornar o conhecimento que é produzido, que é público, como algo realmente público. Então, sempre tivemos videoconferências, publicações, sempre, a maioria delas ou gratuitas, ou o famoso manda um e-mail e eu te mando o PDF. E acredito que isso é uma boa forma de pensar o conhecimento, né? Conhecimento público, amplo, e isso permite que a gente tenha essas visões plurais, que eu acho que é a grande graça da Arcai, é isso. Nós não tratamos a história como um cânone consolidado, mas como algo a se construir, a se debater, porque o nosso interesse nunca é meramente histórico, ele é sempre contemporâneo. Sempre somos pessoas do hoje fazendo perguntas para hoje. Usamos toda a cultura clássica como uma forma de estabelecer uma ponte, uma forma de buscar recursos para responder questões extremamente contemporâneas. E com o pouco que vejo da pesquisa dos recentes, das pessoas que entraram nos últimos anos, que infelizmente ainda não tive o prazer de conversar pessoalmente, mas vejo que as pesquisas mantêm nesse tom e fico muito feliz por isso. Bem, passo o bastão para quem? Eu não tenho uma lista. Ou eu já dou play no vídeo institucional, como preferem. Eu voto na Agatha. Agatha, ótima escolha. Por favor, Agatha. Faço uma apresentação breve também, que não fiz, né, quando tomei a palavra. Então, eu sou a Agatha Bacelar, professora do Instituto de Letras, Departamento de Linguística Portuguesa e Letras Clássicas, e também do programa de pós-graduação em Metafísica. Meu contato com a Arcai, acho que começou desde que eu entrei na UNB, em princípio de forma não tão formal, né, mas que foi se consolidando cada vez mais, e agora mais do que nunca, né? Passei a integrar o programa no final do ano passado. E sim, como acho que reafirmo o que muitos disseram aqui, né, que é muito reconfortante a gente fazer parte de uma equipe que é de fato uma equipe, né, onde a gente, enfim, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os projetos que eu estou desenvolvendo, mas eu acho que a tônica que fica é essa questão do trabalho em equipe, de fato, de um lado, e da pluralidade de metodologias, de perspectivas, né, da multidisciplinaridade que os estudos clássicos exigem, a gente sabe disso. E é isso. Acho que podemos passar agora, então, para o vídeo institucional e viemos aqui para essa apresentação. Jonas, se não me engano, ficou responsável pela apresentação do vídeo. Solicitei aqui a apresentação da tela. Todos estão vendo? Vamos ver se todos estão ouvindo agora. Bem-vindos a todos e a todas. Bem-vindas. Este é
o Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília. Para os frequentadores e frequentadoras, o nome assim carinhoso é Minhocão. É um prédio de 700 metros de comprimento e que foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Nos orgulhamos de estarmos aqui, enquanto Cátedra Unesco Arcai, nessa Universidade de Brasília, nesses mesmos corredores, nessas mesmas salas, que foram frequentadas por muitos anos pelo Eudoro de Souza, um milenista e um classicista de grande importância para a Universidade de Brasília e para o Brasil como um todo. Espero agora mostrar para vocês em breve o nosso laboratório. Bem-vindos, bem-vindas ao laboratório da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. É aqui nesta sala, com esta biblioteca que nós trabalhamos todos os dias, pesquisadores, professores aqui da área de letra, de história, de filosofia antiga, que é a base da Arcai, de artes cênicas, e pesquisadores de nível de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso de graduação. Aqui nos encontramos todas as quartas-feiras, há muitos anos, o nosso seminário semanal, que neste momento, estou gravando isso no mês de outubro de 2020, durante a pandemia, esses seminários são transmitidos pelo YouTube, mas normalmente aqui nessa sala a gente estaríamos quase que todos os dias tomando café, conversando, estudando. Todos os alunos aqui têm acesso à sala para poder estudar, para poder passar um pouco de tempo juntos. Fazemos aqui as nossas sessões de orientação entre professores e alunos. E essa sala também é a sala onde as várias outras atividades da Arcai são desenvolvidas, a publicação da nossa revista, que é uma das melhores revistas de filosofia antiga e dos clássicos do Brasil, uma das melhores avaliadas, pelo menos. As nossas coleções, o trabalho de produção de eventos, que é um trabalho muito exaustivo que a Cátedra Unesco Arcai tem feito nos últimos 15 anos que esteve aqui na Universidade de Brasília. Organizamos 17 seminários internacionais desde a fundação da Cátedra em 2001. Organizamos o Congresso da SBEC em 2013, o Simpósio Platônico da International Pratt Society em 2016 e muitos outros pequenos eventos, jornadas de estudos, mini-cursos, seminários. Arcai, a partir dessa sala, quer sempre se abrir para o mundo e todos e todas vocês são sempre convidados a nos visitar aqui. Obrigado. Bem, esse vídeo fizemos como uma forma de apresentar o que é Arcai para quem ainda não conhece o grupo, não interagiu com a gente, não ainda compõe essa história ainda, né? A ideia é um convite sempre amplo para todos integrarem, nos ajudar nessa construção. E também temos um outro vídeo feito com alguns depoimentos de pessoas que fizeram parte dessa história, né? Fazem parte dessa história. Aqui. Este. Então, peço que apreciem. Então. Olá, meu nome é Mariana. Eu tenho o prazer de conhecer a Cátedra Unesco desde a sua origem, com o professor Gabriele, já nas suas primeiras atividades, e sem dúvida nenhuma a proposta apresentada é fundamental nos dias de hoje, fundamental no meio acadêmico, fundamental do ponto de vista pessoal, sem dúvida nenhuma, poder participar desses momentos, dessa acolhida e de esse ambiente de diversidade, de ideias, de pessoas, de experiências e até de atividades, acrescentou muito para o meu crescimento pessoal e acadêmico. Parabéns à Cátedra por esse trabalho maravilhoso. Olá, meu nome é Aya Tássia ou Vânia Silva. Eu pesquiso Platão, principalmente no que diz respeito à sua filosofia ética e política. Faço uma leitura dos estudos dos textos clássicos a partir dos estudos e das epistemologias feministas, ou seja, então de filósofas contemporâneas
que releem os clássicos. Bem, o meu primeiro encontro com a Arcai foi em 2007, já tem bastante tempo. Eu estava na graduação em pedagogia e comecei a fazer iniciação científica com o Gabriele Cornelli. Naquele momento, a Arcai estava organizando seu 5º seminário Arcai, né? E depois das iniciações científicas, eu continuei na Arcai como mestranda e sendo orientada pelo Gabriele Cornelli. Após esse momento, eu fui para a Universidade de Coimbra e o Cornelli continuou como meu co-orientador. Bem, o que mais me chama a atenção no grupo talvez seja o modo como a Arcai delineia as relações e de modo tal que trazem um outro olhar, talvez um olhar decolonial para dentro dos estudos clássicos. E também e isso faz com que tenha um cuidado com a crítica, né? Uma crítica que seja construtiva e que seja construtora, mesmo que desconstruindo paradigmas que foram paradigmas tais como os racistas, os misóginos, os patriarcais, que construíram por muito tempo o conhecimento. A Arcai, ela se compromete a não reproduzir esses paradigmas e a pensar nas origens, nas Arcai, de um modo plural, de um modo diverso, de um modo que seja acolhedor a essas multiplicidades e a essa outra forma de pensar as origens. Pessoal, olá, eu sou Aldo Dinucci, sou professor efetivo titular do Departamento de Filosofia da Federal de Sergipe e coordenador do GT Epiteto. O meu primeiro contato com a Arcai se deu quando eu mandei um e-mail para o Gabriele, né, e enviei para ele nossa tradução bilíngue do Manual de Epiteto há muitos anos, e ele gostou muito e publicou na Arcai, foi uma honra para nós. E foi fantástica aquela viagem que a gente fez para Coimbra, né? Estamos lá com o Delfim, um evento fantástico, e desde então, o Gabriele só tem nos apoiado, só tem realmente dado uma contribuição enorme, não só para nós aqui em Sergipe, do Viva Vox, da Arcai daqui, mas também para todos os pesquisadores brasileiros que trabalham com filosofia antiga, né? Ele é um verdadeiro mecenas, reconhecidamente um mecenas na área, né? Sempre apoiando, sempre desenvolvendo eventos, fazendo um trabalho fantástico. Então é isso aí. Obrigado, Gabriele, obrigado, Arcai. Um grande abraço para vocês. Olá a todos. O meu nome é Aldi e fui pós-doutorando da Arcai entre 2015 e 2016. Esta passagem pela Arcai teve um enorme impacto na minha carreira. Vinda da área das literaturas clássicas, a passagem da Arcai expôs-me a linguagens filosóficas e discussões que muito influenciaram meus projetos futuros. Em termos de trabalho colaborativo, o ponto mais alto e para o qual trabalhámos quase ao longo de 2 anos foi certamente o Simpósio Platónico, cuja organização e realização teve lugar pela primeira vez no Hemisfério Sul. Além disso, o facto de termos ganho a Newton Fellowship para uma partnership entre Cambridge e Brasília foi uma grande conquista. Em termos humanos, ainda hoje, passados 4 anos, continuo a beneficiar dos melhores frutos daquela que foi a minha passagem pela cátedra, as amizades. Apesar do oceano que nos separa, continuo em permanente contacto com os amigos que lá fiz. E tudo isto é imensurável. Votos das melhores felicidades à Arcai e a continuação dos melhores sucessos. O meu nome é Milena, eu sou estudante de Filosofia da Universidade de Brasília e frequento a Cátedra Unesco Arcai desde o ano de 2018. No ano de 2017, eu fui aluna do professor Dr. Gabriele Cornelli e eu perguntei a ele se haviam mulheres pensadoras na antiguidade, se as mulheres produziram conhecimento no mundo antigo. Ele me disse que sim e me chamou para pesquisar. Desde então, as minhas pesquisas giram em torno da questão de gênero na antiguidade. Hoje, o meu foco
são os estudos sobre o livro quinto da República de Platão e a ideia de guardiã contida ali. Bom, o momento mais marcante para mim na cátedra até hoje tem a ver com os seminários que são realizados às quartas-feiras, permanentemente. O seminário que mais me marcou e mais me inspirou foi o da professora doutora Ana Maria César Pompeu, da Universidade Federal de Ceará, e ela falou sobre a questão de gênero e Aristófanes. Bom, esse seminário nunca saiu da minha cabeça e ele com certeza foi um dos momentos mais marcantes para mim até hoje na cátedra da Arcai. Gabriela, eu é que de facto tenho de agradecer esta experiência e esta oportunidade excelente que me estão a dar. É de facto com grande gosto sempre que eu me dirijo aos amigos do Arcai, do grupo Arcai. Na verdade, se posso fazer uma pequena inconfidência, embora seja conhecida do Gabriela e dos colegas que aí encontro, foi de facto pela mão do Arcai que eu visitei o Brasil pela primeira vez. Efetivamente, a minha estreia absoluta no Brasil foi que maravilha. O Arcai. Enfim, uma visita que me impressionou muito, enfim, por todas as razões, e que, na verdade, vinha, no nosso caso, já precedida de uma experiência muito positiva. Nós conhecemos-nos por acaso, a propósito de um encontro promovido por um amigo comum, Lívio Rossetti. Conhecemos-nos há uns anos em Perugia, e desde então, enfim, a nossa amizade tem vindo a crescer, e com a amizade, a oportunidade de trabalhar em conjunto, de desenvolver projetos em conjunto, e de resto, o assunto que eu vou falar hoje, que aborda Diógenes Laércio, foi também objeto, Diógenes Laércio como um todo, objeto de um encontro memorável que tivemos há uns anos em Eleia. Foi a primeira vez que, no meu caso em particular, uma vez em que eu participei num evento, na verdade, falado inteiramente em português, a língua portuguesa, mas passado num país que não era de língua portuguesa, na bela Itália, claro, enfim, nessa terra de filósofos, de poetas, de artistas, por excelência, vivemos, enfim, alguns dias realmente notáveis de discussão. E, de facto, o mote foi Diógenes Laércio, um projeto que depois saiu um livro muito importante, que tivemos o gosto de acompanhar. Enfim, isto para dizer apenas algumas das coisas que marcam a minha relação com o grupo Arcai, com o próprio curso, e que são profundíssimas, vão muito além daquilo que eu pudesse, enfim, simplesmente expor por palavras, porque estas raízes profundas que têm não as pode cortar nada, enfim, nem o próprio pensamento, porque, enfim, estão nutridas por uma amizade, por um respeito mútuos e pela consciência muito clara daquilo que eu ganho de todas as vezes que me é dada esta oportunidade. De forma que Gabriela, todo o grupo Arcai, enfim, permitam-me começar por este testemunho público de apreço, que não é nenhum favor que eu faço. O trabalho que realmente têm desenvolvido é notável, e o trabalho por esta colaboração lusófona, no melhor sentido possível do termo, e que envolve, enfim, também como timoneiros, um lusófono de paixão, enfim, mas italiano de origem, são efetivamente notáveis. Bom, isso resume bastante o que foi o trabalho da Arcai nessas décadas, né? Década e meia na Universidade de Brasília, quase 2 décadas já de grupo, desde a origem. E então agora creio que seguimos a ordem dos que vão apresentar, correto? Exato. Enfim, pelo nosso programa aqui, o primeiro a falar, né, de nós docentes, especificamente do Metafísica, eu passo a palavra para o Gabriele. Muito obrigado, Ágata, muito obrigado a todos. Me permita os agradecimentos que são necessários tanto a Ana Maria como a organização desse segundo seminário, o Jonatas que nos ajudou com os vídeos, muito obrigado. Todo mundo aqui, todo o povo da Arcai aqui presente, especialmente os queridos colegas Ágata Bacelar, Henrique Mudarém de Santana, que estão de fato carregando a Arcai junto comigo nesses últimos anos. Aldo Dinucci, da seção Sergipana, vocês viram ele no vídeo, mas ele está aqui presente ao vivo também. Mais recentemente, a querida Bia De Pauli, da FRJ, que entrou assim com 2 pés
em várias atividades aqui da Arcai, que também vi presente. Muito obrigado pela presença. Tantos amigos, tantas amigas estão aqui, que eu não vou citar todos, que vieram prestigiar essa nossa apresentação. E quero dar parabéns também, finalmente, a todos os professores e as professoras aqui presentes. Eu achei muito importante marcar esse dia também. É um dia em que a gente tem que ficar com orgulho de ganhar pouco, mas sermos felizes naquilo que a gente faz, né? Eu vou contar um pouco nesses poucos minutos que me foram dados, não um pouco no sentido assim, já é muito, mas assim, nos minutos que eu tenho, eu pensei de contar uma história que eu nunca contei, que é uma história, mas que é verdadeira, não é que eu estou inventando ela para agora, é simplesmente que ninguém nunca me pediu para contá-la. A Arcai, ela de fato nasce da SBEC. Não tem um melhor lugar para falar da Arcai do que nesse seminário da SBEC. Porque, não sei se todo mundo sabe, quando a Arcai foi, digamos assim, fundada em 2001, começou o grupo lá no interior de São Paulo. Esse grupo nasceu 2 anos depois da SBEC, quando a SBEC foi para o interior de São Paulo. O 12º Congresso da SBEC, em 1999, foi em Araraquara, lá no interior de São Paulo, pertinho de onde estava, lá em Piracicaba, com a Mariana e outros colegas que estão aqui hoje. E eu fui olhar as anotações que eu tinha colocado naquela época e me dei conta de uma coisa que me chamou... Eu tinha esquecido simplesmente disso, que o grupo, de fato, se constituiu por conta de um projeto de pesquisa. O primeiro projeto de pesquisa que nós fizemos foi no edital universal do CNPq de 2001, exatamente. E até achei esse texto que havia submetido para conseguir um edital, que foi um edital universal. Vocês conhecem esse tipo de financiamento que o CNPq, por muitos anos, e ainda hoje, acho que talvez agora não esteja funcionando, mas por muitos anos foi aquele que deu um pouco um impulso para a pesquisa no Brasil. A pesquisa de grupos pequenos, de professores jovens também, como era eu. Eu me lembro que na época nós ganhamos exatamente R$ 9.966,92 para o primeiro projeto de pesquisa da Arcai. Então, vocês veem como é importante também, eu fiquei pensando muito nisso nesses dias, como é importante mantermos o financiamento da pesquisa. Pesquisa pequena também, financiamento universal, porque foi desse primeiro momento, desse encontro com os colegas, na época, André Chivitarese, da UFRJ, Maria Regina Cândido, da UERJ, que surgiu a ideia de fazermos um grupo de pesquisa. Assim. O primeiro seminário Arcai foi organizado exatamente com esta verba, ou com parte dela, no ano seguinte, em 2002, na Universidade, na Unimep, Universidade de Metodista de Piracicaba, onde era professor. E foi muito interessante porque o primeiro seminário havíamos convidado algumas pessoas, e do exterior eu convidei o Mário Vegetti, que depois veio para Brasília, creio em 2010, e ficou com a gente 3 meses numa escola de altos estudos, um dos maiores platonistas que tem, infelizmente faleceu 2 anos atrás, e o dinheiro não dava para trazer o Mário Vegetti. Mas o que aconteceu foi que, de fato, no primeiro seminário Arcai, a palestra principal foi confiada para o nosso querido Fábio Vergara, que na época, de Pelotas, que na época era exatamente o presidente da SBEC. Então, a primeira conferência do primeiro seminário internacional Arcai, que no final não foi internacional, porque a gente não tinha dinheiro para trazer um convidado de fora, e assim mesmo se começa com essas confusões, assim, foi com o presidente da SBEC, né? E, de fato, a SBEC marcou fundamentalmente. E tinha outras pessoas na época, eu tenho aqui anotado, o evento contou, então, com a presença do Fábio Vergara, Raquel Gazola, da PUC, Jato Rano, da USP, João Quartim de Moraes, Pedro Paulo Funari, Hector Benoit, da Unicamp, Kátia Poser, que na época estava na UBRA, e mais outras pessoas que vieram prestigiar, de fato, esse primeiro evento. Então, quem conhece um pouco a SBEC, certamente a Ana Maria tem essa história também, entende quanto que a Arcai dependeu e foi, de fato, quase que gestado no interior dessa experiência da SBEC. E eu fico muito contente em contar isso aqui, especialmente hoje, para vocês, porque eu tenho muito orgulho da SBEC. Tenho muito orgulho da SBEC.
Em 2006, com a minha vinda para a Universidade de Brasília, a Arcai veio para cá, e vou contar a segunda história, que essa talvez alguém já conhece. A primeira, acho que eu não havia nunca contado essa coisa da ligação com o SBEC. De que em 2009, o representante da Unesco aqui no Brasil, que estava em Brasília, conversou comigo e disse: olha, vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, por que vocês não viram uma cátedra Unesco? E eu fiquei muito impressionado com a ideia, obviamente fiquei muito assim, honrado com a proposta, e disse: tá bom, o que eu tenho que fazer? Não, faz uma proposta para Paris, e a gente ajuda no sentido que diz que você é um cara legal, e o grupo de vocês é um grupo legal, mas depois eles que decidem. E aí, penso que o ano seguinte, se não estou errado, acho que foi o ano seguinte, foi em 2010, o pessoal lá de Paris me chamou e me disse: olha, você tem que vir aqui. Eu achei que era a ocasião para assinar um papel, basicamente, uma coisa muito burocrática. Na verdade, entrei numa sala lá em Fontenay, que é o headquarters da Unesco, e nessa sala me esperavam 7 filósofos, 4 mulheres e 3 homens. 3 desses 7 filósofos eram palestinos, porque na época havia a diretora da filosofia da Unesco era uma senhora, uma professora palestina, e eles, por 2 horas, fizeram uma sabatina. Eles ficaram extremamente interessados na proposta, mas também extremamente preocupados exatamente com essa ideia das origens do pensamento ocidental. E aí eu fui me dando conta na conversa de como, de fato, era importante que a gente se colocasse, se posicionasse politicamente nesse momento para esclarecer o que a gente entendia por ocidental, western, né? Isto é, qual era a nossa proposta. Tanto a experiência digamos assim, da interdisciplinaridade da SBEC, quanto a experiência de uma internacionalização no debate graças à Unesco e também aos colegas de outros países, nos fizeram, de fato, consolidar aquilo que era a intuição inicial da Arcai, que era aquela de um olhar diferente sobre as origens do pensamento ocidental. Um olhar que não se contentasse com a história que estava sendo contada, porque a história que estava sendo contada era uma história presentista, que é um jeito mais bonito de dizer racionalista. Isto é, uma história vista a partir daquilo que nós achamos que é o pensamento ocidental hoje. Quais são seus símbolos, qual a sua força, quem fala. Então é uma história, como você muito bem sabe, contada por homens brancos, velhos, etc, etc. E é uma história também contada sobre um passado que constitui hoje o sistema ocidental de poder. Não dava para fazer isso mais, eu acho que a nossa tentativa foi aquela. Nós entramos de várias maneiras, pela questão do gênero, pela questão, por exemplo, da própria racionalidade, mostrando pesquisas pela magia, pesquisas pelo irracional que está no pensamento ocidental e por muitas outras, agora não posso falar. Não tenho condição de falar de todas elas. Eu acho que a Arcai, ela, no momento que quando tive que pensar um pouco quais são os nossos... deixa eu falar uma coisa importante. A gente nunca para pensar na nossa história de verdade, né? Essa foi uma ocasião muito, muito boa, eu acho, para mim, pessoalmente, porque eu tive que olhar um pouco para aquilo que a gente faz, conversar com os colegas, pensar especialmente na própria história que se construiu, e foi uma ocasião muito boa. Eu quero agradecer mais uma vez a organização e a Ana Maria por esta ocasião. Então, quando a Arcai, de certa maneira, se constitui, eu sempre tive essa intuição de que se constitui a partir dos 3 Is, e da letra I, né? Que é internacionalização, interdisciplinaridade e inovação. Esses 3 Is a Arcai emprestou para o programa de pós-graduação em metafísica, que foi gestado não somente fisicamente no nosso laboratório, ficou no nosso laboratório por quase 1 ano na sua gestação, mas também foi gestado pela intuição fundamental da Arcai, que são esses 3 Is. Um grupo de pesquisa, portanto, e agora uma cátedra Unesco, que preza pelo diálogo internacional e que colocou, em certos momentos, o Brasil na rota da pesquisa internacional, como foi, por exemplo, no caso do evento sobre o pitagorismo e da International Prayer Society em 2016. A interdisciplinaridade, para nós, é muito importante. Para mim, pessoalmente, que sou um cara também que vem de uma formação interdisciplinar, é fundamental. A SBEC, nesse sentido, é fundamental.
eu lamento um pouco que a SBEC ainda, na parte de filosofia antiga, tenha poucos inscritos. Eu acho que a filosofia antiga precisa da história, precisa da literatura, precisa da arqueologia das artes, e eu tenho sempre sentido essa riqueza de poder estar num espaço de diálogo interdisciplinar. E a inovação, acho que o Jonathan estava mencionando, a gente sempre tentou criar espaços que pudessem ser novos no sentido de que são mais acolhedores, em que as pessoas possam chegar junto com mais facilidade, né? Então, essa inovação é pensada um pouco nesse sentido, inovação na construção de um espaço mais democrático, com modalidades novas, porque também nós sabemos que os estudos clássicos não são exatamente um lugar que primou na própria história por respeito à diferença, pela democracia, etc. Um pouco foi um espaço sempre que um espaço ocupado historicamente por um certo tipo de autoritarismo, por senhores velhos que achavam que podiam explicar o que era o mundo para todos os outros. Então, um pouco nesse sentido, eu penso que é uma inovação mais social do que uma inovação tecnológica, de verdade, uma maneira de pensar as coisas. Concluo dizendo o que nós fazemos, que acho que o tempo já está dando. Basicamente, nós fazemos pesquisa, a Arcai é um grupo de pesquisa, uma cátedra de pesquisa, desde o trabalho de conclusão de curso, passando pelos PIBICs. Milena, por exemplo, está fazendo PIBIC nesse momento conosco, vocês ouviram ela falando no vídeo. Agora, mestrados e doutorados. A Arcai é uma das duas linhas de pesquisa do programa de metafísica, que é um programa extraordinário, que em poucos anos já conseguiu doutorado, nota 4. Estamos indo firmes para nota 5, espero. Fizemos um programa muito importante nos últimos anos de atração de jovens pesquisadores com bolsa de pós-doutorado, professores visitantes, inclusive do exterior. Eu tenho orgulho que Luca e Rodolfo, que nós trouxemos do exterior, agora estão imbricados, estão dentro do sistema como professores de universidades federais. O programa de metafísica, já falei. Nós também temos tido nos anos um grande cuidado com a formação, escola de estudos avançados, com vinda de professores como o professor Casertano, Tom Robinson, Mário Vegetti. Oferecemos, graças à ajuda especialmente da Mariana, um curso de especialização em estudos clássicos à distância que foi de fato extraordinário e que a gente não consegue repetir pelos limites que tem a nossa universidade nessas coisas. Em parceria com o Núcleo de Estudos Clássicos, oferecemos regularmente disciplinas de graduação na Universidade de Brasília, disciplina de estudos clássicos. Temos várias parcerias internacionais nessa questão da formação. E também, eu concluo, temos tido um trabalho editorial muito forte, uma coisa do qual me orgulho muito. A ajuda da Universidade de Coimbra foi fundamental, da editora Ana Blume, nossa revista Arcai, que é uma revista hoje que é super bem indexada, as várias coleções que nós temos em parceria com a Unesco, com Coimbra, com novamente a editora Ana Blume, a editora Paulus também temos a coleção Cátedra, e mais recentemente, acho que foi uma coisa um pouco deste ano um pouco assim estranho, mas era um desejo que a gente tinha de passar um pouco para a parte da disseminação também, não somente da pesquisa de ponta, mas também da disseminação, o que normalmente nós chamamos de extensão, mas eu acho que eu prefiro a palavra disseminação mesmo, acho mais bonita. Vocês conhecem provavelmente o nosso canal YouTube, que tem um monte de material lá, material bom, mas também material de acesso, e o podcast, que foi citado no começo, e agora o novo projeto, que é o projeto Exópica. Está tudo lá no site, se vocês quiserem ver. E eu quero agradecer novamente o espaço. Muito obrigado, Agatha, por me passar a palavra. Eu estou aqui comovido, ouvindo todos vocês, ouvindo essas histórias, esperando que os próximos 20 anos de Arcai, porque estamos quase nos 20 anos, que os próximos 20 anos de Arcai sejam tão bonitos e tão alegres como foram esses primeiros 20, quase 20. Obrigado. Eu agradeço ao Gabriele, enfim, inclusive pela história que eu também não conhecia, e é sempre uma delícia de ouvir, né? E vou passar a palavra agora para o meu querido colega Henrique, que vai falar um pouquinho para a gente do que está fazendo. Muito obrigado, Agatha, muito obrigado, Gabriele. Boa tarde a todos, eu fico muito feliz por essa oportunidade de contar um pouco, né, sobre o que nós fazemos aqui em Brasília, né?
sobre o que eu faço particularmente na Arcai, né? As pessoas brincam dizendo que eu sou o historiador da Arcai, né? Eu já estou me habituando com isso. É uma responsabilidade grande, mas é ao mesmo tempo um prazer também enorme, né? Aos poucos eu fui sendo atraído, né, pelas atividades da Arcai, de modo mais intenso nos últimos anos, devido ao poder mais agregador do Gabriele, né? Todo mundo conhece o Gabriele também por isso, né? A capacidade que ele tem sempre de dialogar com todas as pessoas e de fazer com que as pessoas consigam trabalhar muito bem conjuntamente. Então, eu estou muito feliz por estar aqui e poder falar um pouco das coisas que eu faço na Arcai, né? Eu sou professor de História Antiga, no Departamento de História da Universidade de Brasília, desde 2011. Ingressei em maio de 2011, assim que concluí o meu doutorado. Também fiz aqui o doutorado na UNB, mas na História, orientado pelo professor Vicente Dobroruca. Então, eu sou o que se pode chamar, não de prata, mas de bronze da casa, né? Estou aqui já desde 2008, se for pensar o início do doutorado, que foi continuado de pesquisas que eu inicialmente desenvolvi na graduação e no mestrado na Universidade Federal de Goiás, na UFG, com a Ana Teresa Marques Gonçalves. E desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por acadêmico, né, já no início da graduação em História, que eu me interesso por História Militar, de um jeito menos convencional, talvez, né, mais atualizado, eu diria, por História Política, mais especificamente do período, ou do mundo helenístico romano, né, nem tanto do mundo clássico, nem tanto da Antiguidade Tardia, mas mais precisamente do mundo helenístico romano. Então, dando seguimento ao que eu iniciei na graduação com a professora Ana Teresa, eu desenvolvi uma tese aqui na UNB de doutorado, né, sobre inovações políticas na Sicília grega, vistas a partir do fenômeno conhecido pela historiografia como monarquia helenística, né, tanto um sistema político pautado no poder carismático, num primeiro momento, dos generais que sucederam Alexandre, que depois se autoproclamaram reis, tanto é uma monarquia relativamente diferente das anteriores. O termo, claro, continua a ser Basileia, mas o significado atribuído é completamente diferente já nas fontes, né, do período romano. E, portanto, me interessava compreender como é que, indiretamente, essa monarquia helenística interferia na Sicília grega, numa área, numa região, num cenário, né, em que magistraturas rapidamente se transformavam em magistraturas compulsórias, depois em tiranias e, por fim, em monarquias, né, quando os tiranos, assim rotulados, né, os magistrados que tomavam o poder compulsoriamente, buscavam algum tipo de legitimação nos moldes do que nós entendemos que eram os moldes helenísticos, né? Então, os parâmetros helenísticos, então quase sempre vinculados ao reconhecimento das tropas, depois, quem sabe, um reconhecimento mais formal nas cidades, mas majoritariamente o reconhecimento das tropas, né? Então, isso também me levou, claro, à identificação de aspectos dessas inovações no pensamento militar mediterrâneo, né? Especialmente nos exércitos profissionais de Agástocles, de Siracusa, e depois dos cartagineses nas guerras púnicas, né? Então, os cartagineses não experimentaram nem indiretamente essas inovações políticas de natureza helenística, mas ainda assim tiveram seu pensamento militar transformado pela presença constante de tropas mercenárias que aí sim circulavam por boa parte do Mediterrâneo e entendiam muito bem o que é que significava esse poder monárquico que hoje nós chamamos de helenístico, né? Então, eu comecei por aí, verticalizei a minha pesquisa nesse direcionamento, e aí depois que ingressei na UNB, em 2012, 2013, né, eu tive uma bolsa no Centro de Estudos Helênicos, em Washington, DC, e lá eu desenvolvi um pouco essa pesquisa sobre monarquia helenística, mas do ponto de vista de uma abordagem mais alemã, voltada para a sociologia weberiana, né? O próprio Weber não disse muita coisa, não disse nada, na verdade, sobre os reis helenísticos, mas a tradição alemã importou boa parte da sociologia weberiana pelos tipos ideais para a compreensão de um poder monárquico que não tinha bases
legais ou tradicionais, mas sim carismáticas, né? Então isso remonta ao trabalho desenvolvido no século XX, na segunda metade do século XX, pelo Hans Gerke, em Münster, e hoje encontra já uma linhagem, digamos, acadêmica alemã, que culmina em obras como as do Matthias Hack, também em Münster hoje, né? Então, por isso eu tenho um contato maior com essa tradição, e foi aí que eu realmente avancei um pouco a pesquisa que realizei durante o doutorado, né? Depois disso, ou paralelamente até, não me lembro agora com muita precisão os meses que separam uma coisa da outra, mas eu desenvolvi uma pesquisa também sobre mercenarismo grego, né, tardoclássico e helenístico, portanto uma continuação também do que havia iniciado no doutorado, e isso, entendo eu, consolidou o meu interesse pelos estudos helenísticos ou helenísticos romanos, né? Então, acho que aí eu configurei mesmo o que me interessava, né, já como professor aqui na UNB. Então, desde esse período é que eu tenho me dedicado mais, né, à história política e à história militar desse período, e mais recentemente eu tenho me dedicado de modo mais direcionado a Alexandre, né, ou o que as fontes antigas têm a dizer sobre Alexandre. Nós sabemos que são sempre fontes tardias, já do período romano, em sua maioria, e, portanto, há ali, eu entendo, uma dupla apresentação da figura de Alexandre que me interessa muito, né? Uma apresentação de uma espécie de rei filósofo, né? No primeiro momento, desde o contato com Aristóteles até breve contato, né, de 2 ou 3 anos, se formos muito otimistas, até a corrupção moral de Alexandre, não é, durante a expedição asiática, o que inauguraria, portanto, uma segunda fase da vida do rei macedônio, né? Então, essa primeira fase me interessou muito nos últimos anos. Desenvolvi durante esse período um pós-doutorado, como nós chamamos, né, uma licença, tirei uma licença sabática na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, sob supervisão do professor Flávio Oliveira. E ali, portanto, eu me interessei um pouco mais sobre essa construção narrativa das fontes antigas, né, que retratavam Alexandre dessa maneira, uma maneira muito próxima de um rei filósofo, extremamente moderado, virtuoso, um jovem que foi corrompido pela própria ambição, né, pelo poder supremo, digamos, que obteve durante a expedição asiática, ou seja, no contato com os povos asiáticos, né? Então, eu escrevi um livro a respeito disso, estou agora em fase de negociação com a editora, tem um parecer favorável da Universidade de Coimbra, mas eu ainda preciso ver se a editora de fato vai demonstrar interesse em publicar o livro, espero que sim, mas já há um parecer favorável, então estou bastante satisfeito com isso. E para além desse interesse, não é, sobre a construção narrativa de Alexandre nas fontes antigas, eu tenho iniciado agora um primeiro mapeamento sobre a recepção de Alexandre no mundo bizantino, então, desenvolvido um interesse pelos panegíricos, mais particularmente os panegíricos bizantinos, e também com desdobramento desse interesse pela recepção de Alexandre, comecei uma pesquisa agora também sobre o filhelenismo do século XIX, encabeçado de acordo com como eu enxerguei, claro, meus interesses de pesquisa, pelo Edward Freeman, de forma mais pontual, né, e de forma mais abrangente pelo historiador português Oliveira Martins, né? É isso que eu pretendo agora fazer pelos próximos anos, avançar um pouco nessa discussão sobre a fabricação de Alexandre nas fontes antigas. Espero que agora mais inclinado à corrupção moral de Alexandre, né, como os autores entendiam, e a recepção de Alexandre também em Bizâncio, nos panegíricos, e depois em autores característicos do filhelenismo do século XIX, focando nas obras, em 2 ensaios, na verdade, do Edward Freeman e na obra de Oliveira Martins, né, não só no helenismo e a civilização cristã, mas no que mais eu puder encontrar. Então, para não me demora muito aqui, é mais ou menos isso que eu tenho pesquisado, é isso que me interessa. Essa última pesquisa sobre o filhelenismo do século XIX é algo que eu procurarei desenvolver um pouco mais
no programa de pós-graduação em metafísica, ao qual eu estou vinculado, não é? No qual eu estou credenciado há alguns meses, eu não sei mais, Gabriel, quando tem um mês, talvez, alguma coisa assim, próximo disso. Eu confesso que a pandemia tirou Parece muito mais tempo, parece muito mais tempo. Eu, sinceramente, não me lembro precisamente quando, mas a pandemia me tirou um pouco essa capacidade de pensar sobre o passado recente, o que não pode ser pode não ser uma boa ideia para um historiador, mas eu estou ainda me ajustando a essa realidade. São muitas turmas, muitas atividades diferentes, mas acho que tem isso aí por volta de um mês ou coisa do tipo. Então é essa pesquisa sobre filhelenismo do século XIX que eu quero desenvolver lá na metafísica, porque exatamente esses autores têm suas pesquisas animadas, não é, por uma filosofia da história que é essencialmente hegeliana, né, de forma mais moderada em alguns. O Droysen é um bom exemplo disso, né? O Oliveira Martins também, mas ainda assim são percepções que envolvem Alexandre, o mundo helenístico, e que são bastante animadas, de fato, por uma filosofia da história de linhagem hegeliana, pelo menos, né? Então, é basicamente isso o que eu faço aqui. Eu agradeço a oportunidade de falar, né, sobre essas pesquisas, e passo a palavra de novo à Ágata para darmos seguimento à apresentação do grupo, né? Obrigado. Obrigada, Henrique. Enfim, eu também fiquei de apresentar aqui, né, de falar brevemente sobre o que eu estou desenvolvendo na Arcai. Enfim, eu me credenciei no programa de metafísica no final do ano passado, né, mais ou menos no mesmo momento em que eu comecei um novo projeto. Enfim, depois eu vim pesquisando tragédia desde a iniciação científica até o doutorado, e querendo, né, mudar um pouco o corpo de pesquisa, decidi fazer uma pesquisa sobre com poesia amélica, e muito também por demanda, sobretudo das estudantes, né, de graduação mesmo, organização científica e tal. Decidi fazer um projeto sobre gênero e erotismo na poesia grega antiga. E fiquei muito feliz de ter sido, enfim, conseguia ser contemplada no começo desse ano com uma visita técnica pela FAPDF, a convite da professora Violaine Sériat-Couchet, lá do Centro Animat, né, Antropologia e História dos Mundos Antigos, na França, que reúne várias universidades. Foi uma visita, enfim, muito breve, que só me deu a oportunidade de assistir algumas conferências e fazer uma fala, mas tudo muito rápido. Uma visita mais até para a questão bibliográfica mesmo, que a gente sabe que na área de espaço a gente, né, precisa, mas que teve também, deu frutos já bastante interessantes, porque foi nessa visita que a professora Violaine me propôs de fazer a tradução de um site com uma exposição virtual. Eu vou até fazer uma propaganda aqui, vou colocar o link no chat. Está aí o link da exposição, para quem quiser depois olhar. E a exposição se chama justamente Sair do Gineceu, um novo olhar sobre a Grécia Antiga, né? E são vários verbetes, digamos, porque é uma exposição, então tem todas as imagens que estão acompanhando, mas que vem justamente desconstruir uma série de clichês sobre o feminino na antiguidade, né? E eu fiquei muito feliz de fazer essa tradução, não apenas por estar contribuindo para material de divulgação, né, em português no Brasil, mas também porque essa tradução foi feita em parceria com a professora Letícia Leite, que foi orientanda de doutorado da Violaine e que acabou de ser recém-credenciada na metafísica, com um projeto de pós-doc que eu estou acolhendo, muito bacana, intitulado E Assim Safo Vai Ganhando Adeptos, Lesboerotismo e Decadentismo em Narrativas de Cunho Pornográfico Brasileiras na Primeira Metade do século XX. O título, inclusive, tem a citação, esse Assim Safo Vai Ganhando Adeptos, é uma citação, né, de uma obra de um jurista do século XIX, mas, enfim, então um trabalho sobre gênero, uma pesquisa sobre gênero, mas que também inclui a recepção, né, dessa poesia grega e das categorias de gênero.
E de todo modo, enfim, o projeto está começando, né? Mas eu acho que vale a pena aqui eu, em linhas gerais, especificar que esse projeto é um projeto de gênero, mas que ao mesmo tempo se situa, eu diria até por uma questão política, né? Numa abordagem que eu gosto de chamar de antropológica da Grécia Antiga, no sentido em que é uma abordagem que tenta forçar um pouco o estranhamento diante dos textos gregos antigos, justamente pelo fato desses textos serem textos carregados de toda uma tradição e uma recepção, né, que vão sendo filtrados ao longo dos séculos, para resumir e retomar um mote, né, de falas, não só minhas, mas também da Vânia, do Gabriele, do Jonatas, né? Eu gosto muito de pensar as origens do título da cátedra, não exatamente num ponto de vista essencialista, de uma origem que dá conta e explica o presente, muito menos de um ponto de vista historicista, da origem como fato histórico, né? Mas prefiro pensar essas origens como uma espécie de mito de fundação, numa brincadeira, né, de uma certa inversão aí, mas justamente, se a gente pensa até o conceito levi-straussiano de mito, tal como resumido por Viveiros de Castro, né, como uma narrativa de um tempo antes da grande partilha, né, que vai contar a passagem da natureza à cultura, nessa narrativa ocidental que se cristaliza com o projeto hegeliano, por exemplo, no século XIX, a Grécia ela é muito justamente essa cultura que promove essa passagem da natureza à cultura, né? Então, agora é claro que a gente sabe que essa narrativa ela está inserida num contexto, enfim, colonial, europeu, moderno, né? E o que eu acho interessante da gente pensar na ideia de mito de fundação, da origem como mito de fundação, é porque o mito de fundação ele nunca é uma narrativa fixa, né? Ele é uma narrativa que vai sendo sempre atualizada de acordo com as dinâmicas do presente e que precisa dessas apropriações e dessas atualizações no presente para continuar sendo eficaz e fazendo sentido, né? E o que eu acho que a gente percebe hoje é justamente que a Grécia é mito de fundação, tal como descrita pelo filhelenismo do século XIX, ela não dialoga mais, né? Ou ela não tem mais a mesma eficácia no mundo de hoje, né? E aí a brincadeira é um pouco propor leituras coerentes com os textos que nos chegaram, mas, antes de tudo, coerentes com as questões que são nossas hoje em dia, né? E aí, para a questão do gênero, quase sempre, né? Ou, enfim, é muito comum a gente ouvir quando você está trabalhando com gênero na antiguidade, que é uma questão anacrônica, né? A ideia é muito mais a gente pensar que toda questão que a gente vai colocar ao passado, por princípio, é uma questão anacrônica, pela própria distância histórica entre quem está perguntando, né, e quem está sendo interrogado. Mas faz uma diferença muito grande, sim, e daí talvez, nesse sentido, sim, política, se não ética, porque ela implica uma questão de responsabilidade, né, que é a questão da gente ter consciência dos nossos anacronismos. Então, anacrônicos seremos, a questão é justamente termos consciências de onde estamos, como, né, e onde estamos levando nossas questões para o passado ou não. Enfim, na questão, o gênero aí entra não exatamente como um objeto de estudo, né, mas como ferramenta de análise. Justamente para a gente sair um pouco, né, e aí vem bastante de teoria feminista e estudos de gênero em geral, mas para a gente sair dessa ideia do gênero como objeto, ou seja, de pensar, sei lá, uma história do feminino, que supõe um feminino único e essencializado ao longo do tempo, né, mas pensar o gênero como categoria de análise, ou seja, como forma de interrogar culturas do passado, né, atentas, sobretudo, às diferenças entre
as dinâmicas, hierarquias ou configurações de gênero no passado e no presente. E é claro que são perguntas que nós fazemos para textos antigos, para termos respostas sobre nós mesmos, muito mais do que sobre os antigos. Né? Então, um pouco a partir dessa pegada, né, o projeto ele foi formulado mesmo como uma espécie de umbrella, né, até pensando em orientações possíveis e tudo mais. Então, ele se desdobra tanto para pesquisas de recepção dessa poesia, como o projeto super legal da Letícia, mas também para estudos filológicos conscientemente anacrônicos e, portanto, responsáveis por suas projeções, né, interrogando os textos antigos. E, enfim, esse projeto também se articula, de certo modo, com um projeto que eu estou desenvolvendo na iniciação científica, que chama Entre Festas e Ritmos, Aspectos Performáticos e Musicais da Poesia Grega, porque nesse ano eu estou com 3 estudantes, né, a Gabriela, a Luísa e a Esther, e todas as 3 escolheram fragmentos de Safo para a gente trabalhar. Então, e a ideia é que cada aluna pega um poema, um plano de trabalho, e aí, na primeira etapa da pesquisa, elas fazem um estudo de ocasião de performance, tradução do texto, um estudo, enfim, iniciação dos estudos filológicos, para numa segunda etapa a gente propor uma abordagem pedagógica até da poesia grega de uma forma mais lúdica, e é brincar de cantar e dançar os poemas nos ritmos, né, nos metros da poesia. Enfim, o projeto inicialmente previa oficinas de extensão para essas dinâmicas de canto coletivo improvisado, né, algo que começou até numa parceria com uma professora da música, a Juliana Dias, que está agora afastada na Unicamp do doutorado. Nesse ano agora, com essa questão, a gente está pensando se a gente consegue fazer soluções remotas entre a gente para desenvolver material para depois. Mas, enfim, e ainda outra atividade que eu acho muito importante da Arcai, na qual eu estou envolvida, é o grupo, né, de pesquisa e estudos Assembleia de Mulheres, onde nós nos reunimos quinzenalmente, né, um grupo que tem uma estrutura, inclusive, muito legal e muito democrática, né, onde cada uma das integrantes do grupo sugere um texto para a gente sentar, ler juntas e discutir. E a dinâmica tem sido, inclusive, de alternar um texto que trabalhe com gênero na contemporaneidade, né, não necessariamente ligado aos estudos clássicos, e com textos voltados especificamente para os estudos clássicos, que abordem também questões de gênero. E também fico muito feliz, acho que essa é a minha última atividade a descrever ou a mencionar, né? Fico muito honrada de fazer parte também da equipe editorial da revista, né? Cuidando aí da seção da área de letras, né? E contribuindo para a multidisciplinaridade também da revista Arcai. Obrigada, gente. Enfim, com isso, eu acho que nós, em princípio, encerramos nossa apresentação, mas é claro que temos um espaço e tempo aí aberto para perguntas. Eu não sei se as perguntas estão funcionando pelo chat. Posso quebrar o silêncio? Claro. Isso, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Foi colocado aqui no chat um pouco mais cedo, o Jonatas até comentou também. Eu estava esperando que algum de vocês falasse, lembrasse, mas é porque a Arcai é tão grande, são tantas informações, e eu tenho uma passagem ainda aqui breve por essa cátedra, num momento pré-pandemia, mas que já estava antenado com o que a gente está vivendo hoje, que foi a especialização em estudos clássicos à distância. E foi um momento muito marcante, muito especial, com grandes nomes dos estudos clássicos no Brasil e de Portugal,
Eu tive a feliz alegria, a grata satisfação de ser aluna do professor Delfim Leão, que falou há pouco na apresentação, do professor Jacinto Luiz Brandão, Maria Cecília, o próprio professor Gabriele também, né, num universo que era todo pautado de multidisciplinaridade, transversalidade também, de muita riqueza acadêmica. Foi semipresencial, na verdade, porque a gente tinha pelo menos 2 provas presenciais, uma delas foi em Brasília, foi a minha primeira visita a Brasília, inclusive, para fazer essa prova, uma viagem maravilhosa. A outra foi em Natal, infelizmente eu não pude ir, houve um contratempo, mas enfim, a especialização foi um momento muito rico, de uma antenação, de uma visada muito contemporânea para aquele momento, e que se faz muito pertinente hoje também, né, que só cresceu e que, a mim, pelo menos, contribuiu, como eu falei no chat, para o mestrado, para o doutorado, e gerou muitos frutos, né? Então, eu queria fazer esse pronunciamento público, agradecer, e falar da importância que foi esse momento também, quando não tínhamos tantas redes, né, como hoje, não estávamos tão antenados, mas que a Arcai, ela já antecipava questões de profunda riqueza para tantos estudantes do Brasil, que congregou estudantes de vários pontos do Brasil, e creio que fora do Brasil também, né? Então, se puderem comentar, eu queria só fazer essa contribuição da minha passagem pela Arcai. Sou muito grata. Mais alguém para falar? Eu parabenizo, né, o grupo, excelente. Nós temos muita gente aqui de Fortaleza que foi para aí, né? Bastante gente, né? A Ariadne, que está aí, acho que a Bárbara já chegou a fazer curso aí também. Sim, eu e Bárbara somos crias da Arcai, né? A gente fez a mesma especialização. Nos perdemos por Brasília. Ou se acharam, né? Então... ou nos achamos, a gente se perdeu ou se achou em Brasília, na verdade. Então tem bastante realmente. Maria, pelas pessoas maravilhosas que você formou aí em Fortaleza e vieram trabalhar conosco, como a Gabi Cavalcante, a Gabriela. Gabi, exatamente, a Gabi estava aí. Ela está aqui hoje, a Gabi? Não vi ela, não. Ela está acabando do doutorado, esperada na escrita. Mas a gente conhece muito bem o trabalho de vocês em Fortaleza, porque nos ajudou muito, né? Vieram pessoas já prontas. Né? Muito bom. Mas foi ótimo. Para nós também foi excelente, né? Que eles tiveram a oportunidade de seguir, né, os estudos aí. Foi excelente. Excelente trabalho de vocês, né? Eu estou até com um pós-doutorando, que ele está trabalhando com o feminino no banquete. E até que ele estivesse aqui, mas eu acho que não. O Vicente, Brasil. Depois eu vou falar com ele, para ele entrar em contato com o grupo também. É interessante, né? Conhecer o trabalho de vocês. Tá? Mas excelente, muito bom. Quem quiser falar, gente, está aberto. Nós temos tempo para isso agora. Eu posso pedir a palavra? Claro, já está pedindo. Maravilha. Então, eu queria agradecer... Não é você, André da Paz, é seu nome ou você que colocou aí da Paz? Não, é o meu nome, eu sou da Paz. Ótimo. No registro, e tento ser da paz na vida também. Então, eu sou sempre zen, embora não seja sempre possível, não é mesmo? Não mais 2020, mas eu estou ano para ser da paz. Oi? Você falou em Aristófanes no começo, não foi? Pois é. Ariadne. Pois é, Ariadne. Então, eu queria... É breve, rápido. Em primeiro lugar, agradecer por fazer parte desse grupo, que é um grupo muito importante, um grupo cujo trabalho é muito relevante para a filosofia antiga no Brasil e que a cada dia tem crescido mais e demonstrado que os objetivos do trabalho desse grupo são realmente uma volta às origens plurais do pensamento ocidental e não simplesmente uma comentariologia de tradições já estabelecidas. Então, eu acho
extremamente relevante, discussões que voltem para o mundo antigo e tente dar um novo olhar para esse mundo, e isso eu vejo nas nossas pesquisas de gênero, e enfim. E, por fim, eu queria lembrar também e agradecer também os que por algum motivo, por calendário ou agendas ou coisas do gênero, não estiveram presentes, membros da Arcai, que a Arcai é um mundo, e que também fizeram parte disso, fazem parte dessa família que é a Arcai, e que são pessoas extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, tanto quanto discentes, quanto excelentes professores no nosso programa de pós-graduação, que fazem parte da Arcai, que não estão presentes hoje, por qualquer que seja a razão. É isso. Muito bem, André. Vou tirar meu som. Agora são os cachorros falando aqui. Quem quiser falar ainda, estamos abertos. Eu, por favor, tenho algo a falar Pode também. falar, Juliana. Claro. Achei muito interessante que, vendo sobre as pesquisas, né, acho muito interessante como a Arcai tem essa capacidade de que, mesmo quando não estamos pesquisando juntos, estamos pesquisando juntos, né? Os assuntos parece que eles se entrelaçam com uma naturalidade muito grande. E a pesquisa de Ágata falando sobre como não discutimos muitas coisas, né? Como às vezes temos que ir para um aspecto antropológico, e sobre como as cosmogonias têm sempre que seguir o paradigma atual, senão fica incompatível. Lembrei muito da minha pesquisa sobre o papiro de Derveni, onde ocorre exatamente isso. Você tem um filósofo fazendo uma exegese de um mito cosmogônico órfico e fazendo desse mito cosmogônico uma leitura compatível com a physis, né, com o conhecimento científico do tempo dele. Então, tentando transformar toda uma narrativa sobre a origem de deuses em uma narrativa de origem das estrelas, do céu, do cosmos. Muito interessante como há uma compatibilidade ali entre o pensamento mítico e o pensamento racional, o que também encontro que Gabriele fala de como essas coisas, como quando reescrevemos as origens do pensamento ocidental, nós muitas vezes vamos para além de questões da racionalidade, né? Nós vamos parar em muitos campos estranhos para a academia e muitas vezes até mesmo rejeitados na academia. Então, fico muito feliz de ver a Arcai. Participei na última década um pouco mais e pretendo participar mais ativamente de agora em diante. Acho muito legal ver que ainda temos esse espírito pulsando. Espero que tenhamos ele por todo o tempo aí adiante. Muito obrigado a todos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Marcelo Daniel Rodrigues. Gostaria de saber se há na Arcai algum segmento de pesquisa sobre a Mimesis, também sobre a hermenêutica. Sou formado em História e Filosofia, faço doutoramento em Estudos Clássicos em Coimbra, onde o professor Dr. Gabriele Cornélio é o meu co-orientador. Pergunta dele, né? Sobre Mimesis e hermenêutica. Eu não posso falar que já oriento o Marcelo, né? Então... Já está orientado, né? Quem é que vai responder? Ou não? Veio a cabeça, mas eu posso estar com uma informação muito limitada, mas são os textos do Marcos Mota, né? Alguns ensaios do professor Marcos Mota entram muito em discussões bastante interessantes sobre a questão da hermenêutica e da mímesis. Não tenho certeza agora se são dois livros que eu li meio juntos, eu confundo, né? Mas no Espaço de Homero, se não me engano, enfim, mas aí seria a questão de também entrar em contato com o professor Marcos.
Uhum. E a Maria fez um mestrado sobre hermenêutica alemã do Platão, né? E ela está tentando me convencer a fazer o doutorado sobre isso também, mas eu estou resistindo um pouco. O Marcos não faz parte do grupo de vocês? Tem outro grupo? Como é? Eu sei que vocês são todos aí, mas tem uma... Mas só que o Marcos é músico, professor, diretor. Eu sei. Marcos, a gente tem que pegá-lo assim no laço, mas o Marcos... Então, é graça. Ele estava em Portugal, né? Até eu fiz um dossiê da Aristóteles na revista dele. Já voltou? Ô, professor Gabriele. Está aberto aqui? Professor Gabriele, você me ouve? Estão ouvindo, pode falar. Você não acha que, de certo modo, a minha tentativa de aproximar o imaginário histórico dos mistérios com a representação que Platão faz no banquete da introdução de Sócrates para o Diotima como uma espécie de mímesis? Eu acho que sim, André. Acho que boa parte do trabalho com Platão é um trabalho sobre mímesis, porque Platão é um mimético, né? Então, Platão vai ter que lidar com o fato que ele não está falando a verdade imediatamente, mas está, de certa maneira, construindo uma mímesis, no fundo. Sim, eu acho que sim. Mas como que eu conheço um pouco o trabalho do Marcelo, eu entendi que o Marcelo queria utilizar mesmo o termo hermenêutica no sentido mais assim, contemporâneo, né? A hermenêutica que nasce no século XIX, etc. Por isso que eu acho que a pergunta era para lá. E eu vi uma pergunta sobre o curso de especialização que eu recebo por mês sobre isso. Como é? Eu achei muito legal. Vai ter um novo curso de especialização? Então, eu adoraria oferecer um segundo curso. Eu já conversei com a Ágata, com o Henrique sobre isso. Nós temos limitações na Universidade de Brasília muito grandes nesse momento para fazer isso. Eu tentei fazer isso via Universidade Aberta do Brasil, mas como que os estudos clássicos não são uma competência para a formação de professores imediata, digamos, como seria a filosofia, a história dele, tem dificuldade para fazer isso pela via pública, portanto, né, sem cobrar nada para poder organizar a coisa. Eu gostaria muito. Eu acho, Ana Maria, te jogo a bomba na cara, assim. Eu acho que a SBEC devia fazer isso. Nós ajudamos. Quem sabe? Eu acho que a SBEC deveria propor... Você quer voltar a ser presidente da SBEC, Gabriel? Desculpa? Você quer voltar a ser o presidente da SBEC? Jamais. Eu adorei ser presidente da SBEC. Porque né, pode ser aí e de repente a presidência pode estar aí, olha, quem sabe? Tão irresistível. Eu adorei ser presidente da SBEC. Uma das melhores presidentes. Foi muito bom aí, eu gostei. Queria outro SBEC aí, para eu ir de novo. Eu gostei daí, acho que foi uma das melhores. Te agradeço. É uma coisa que eu até com o Henrique Kairos, na época, que nos encontramos agora recentemente lá pela organização de Juiz de Fora, né? E eu acho que a gente deveria tentar fazer um pool de universidade, USP, Ceará, UFRJ, a gente, e criar, de fato, uma espécie de curso que possa dizer aos jovens estudantes o que é estudos clássicos, possa criar uma bibliografia mínima de referência para cada discussão. Seria muito interessante se a gente tivesse pode ser formado a partir de um grupo aqui que estão conosco, porque precisa de muita energia para essas coisas, né? Precisa de muita e precisa, o que é mais importante, precisa de uma universidade que dê o diploma. Claro. Hoje, o UNB, isso está sendo muito difícil, por causa dessa questão privada, dessa discussão toda. Mas eu acho que um convênio com a SBEC poderia funcionar, imagino. Pelo menos para fazer a comunicação, né? Então, falar em comunicação, né? Queremos até aproveitar o momento para parabenizar a Infoclássica, né? Que fez 18 anos, no dia 14, né? Foi ontem. Aproveitar o evento aqui. Parabenizar o Henrique e sua equipe, né? O Henrique Kairos e a sua equipe.
Então, e agora, alguém mais quer falar? Porque normalmente nós fazemos uma foto, né? Além de você ter pedido a gravação, mas assim, nós fazemos uma foto no final. O Ney reúne aí todo mundo, quem quiser aparecer, para aparecer na foto, né? Pode... Posso só responder um minutinho? Que eu vi aqui no chat? Pode falar, claro. Né, porque o Alexandre está perguntando sobre né, sugestões de como trabalhar a questão de gênero. Sim, enfim, eu fiquei muito feliz de ter traduzido essa exposição virtual, justamente por ser um material muito bem organizado, muito bem feito. A exposição foi coordenada pelas professoras Violene Biotti-Boucher, Sandra Bellinger e Nathalie Ernoux, se não me engano. E é um material bastante acessível, né? E eu acho que a partir dali dá, sim, para fazer um trabalho com um público um pouco mais jovem, né? No ensino médio e tal. E, enfim, muito até como... Não sei, imagino muita atividade, porque a gente tem muito, né, na nossa sociedade. Sei lá, a gente pensa na música do Chico, as mulheres de Atenas, né? E tem todo um consenso de um feminino calado, trancafiado, de véu e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena trazer, né, esse site, mas também buscar outras representações, enfim, pensar também nas heroínas trágicas, né, que é óbvio que estão num palco de uma ficção, de um mundo que não é real, mas, ao mesmo tempo, aquelas mulheres tão incisivas e fortes não podem estar tão fora do horizonte da sociedade grega, né, a ponto de serem apenas monstruosidades que devem ser negadas. Então, nesse sentido, sim, mas... E acho que sempre o material mais rico, né, para esse tipo de discussão é um material escolhido pelo professor, sabe? Assim, né, às vezes a gente fica com uma implicância muito... Né, é óbvio que facilita, mas a questão de você escolher e selecionar, às vezes, um artigo que menciona uma Antígona, né, ou uma personagem do presente que a imprensa vai lá e chama de Antígona, enfim. Então, questões interessantes aí, eu acho, para trazer essas questões de gênero para o ensino médio. Vamos à foto? O Henrique está... Não, olha só, eu sei que eu já falei demais e a minha cota de palavras já foi, mas eu acho que merecemos uma salva de palmas, nós que sofremos tanto enquanto professores neste dia tão especial. Professores, era o que me falou, palma. Palma para nós, então. Vamos lutar. Tira aí o Ney, cadê a foto do... Não está fácil, não será fácil. Mas como os gregos, não vão desistir. Vamos lá, contagem regressiva para a foto. Todo mundo fazendo pose para a foto aí. Todo mundo fazendo pose no 3. 3, 2, 1, já! Pronto. Bom. Tá bem? Então, gente, na próxima semana nós não teremos encontro, né? Vocês sabem que são 2 quintas-feiras, tá bem? Então, até o dia 29, né? Normalmente nós mandamos a divulgação antes para vocês, né? O que nós tivemos... Amanhã também nós vamos ter o início de um colóquio, né, internacional da Universidade Federal do Pará. Abertura com a professora Maria de Fátima, tá? Silva de Coimbra. A partir das 15 horas. Eu já mandei a divulgação para vocês, pela SBEC. Tá bem? Foi até, então, nada mais, né? Então, obrigada. Muito bom o grupo. Gostei de revê-los. Parabéns pelo trabalho, né? Gostei de estar aí com vocês também. Né? As mulheres, né? Como aqui é a Assembleia de Mulheres, bem interessante, né? Ariadne, grupo aí, muito bom. Tá? Já nós vamos ter novidades também. Boa também, isso que está faltando. Está faltando a cerveja depois dos nossos seminários. Cerveja. Eu ia até fazer um encerramento do semestre com meus alunos, depois chamar o pessoal trazer a coisa, cada um com a sua coisa, mas acabei de desistir. Porque tem a comida aqui, que é a coisa, eu ia pedir para cada um fazer uma coisa também. O pessoal vai acabar sujando os papéis, sujando o computador.
deixar coisa para depois. Tá? Pois é. Todas. Tchau, Aya. Tchau, gente. Até. Houve um pedido para divulgar uma peça do Paideia, mas... A peça do Paideia, né? Que vai ser amanhã também às 19 horas, viu? O Paideia vai apresentar Psique e Eros, é assim o nome agora, Eros e Psique e Eros. Psique e Eros, é. Psique e Eros, viu? O grupo Paideia é grupo de teatro de bonecos, gente, aqui de Fortaleza, do Núcleo de Cultura Clássica. É amanhã, depois do evento, né? O evento vai ser às 15 horas, eles vão apresentar às 19 horas, não é isso, Ney? Pelo YouTube, tá aí, né? Isso. 19 horas no canal do YouTube. A gente vai tá fazendo a divulgação nos nossos redes sociais. Vou botar aqui no bate-papo o canal. Grupo Paideia, né? Vocês encontram lá na página, né? Do grupo, né? Basta colocar Grupo Paideia. Tá aí, eles já estão colocando aí os endereços. Tudo bem? Euforbos de Troia. Até lá, então. Até. Muito obrigado pela presença. Euforbos de Troia. Tchau, gente. Renascido. Sou um acusmático. Só escutando. Tchau a todos, tchau a todas. Obrigado, Ana Maria. Obrigada a vocês também. Tchau, gente.